TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez iniciando o nosso programa, nosso estudo, mais uma aula de saber, mais uma aula de aprofundamento, de conhecimento. Estamos aqui então iniciando e quero prontamente apresentar nossos professores, nossos mestres que estarão conosco nos conduzindo nesse estudo de hoje. Professora Maíla, muito obrigada. Eu que agradeço estar com vocês. Padre Carlos, agradeço também sua presença. Sempre com vocês, fiquem conosco. Assim seja. Então, não deixem de estar aí, já estamos iniciando. Gente, para quem não está acompanhando, para quem está iniciando, nós estamos fechando o Pentateuco, com esse livro maravilhoso, Deuteronômio. Já bem avançado, estamos no capítulo 15, a partir de hoje. Então, muita coisa nova, muita coisa diferente, tenho certeza que vocês vão gostar. Se você ainda não convidou aquele amigo que precisa saber, se aprofundar um pouquinho no estudo, chame para estar conosco. E quem perdeu os nossos programas pode resgatar todos os outros anteriores nas plataformas YouTube, as demais plataformas que vocês encontrarem. É sempre muito bom ver e rever e aprofundar cada vez mais. Portanto, sem mais delongas, vamos ao capítulo 15. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Vamos tentar entender a questão do ano sabático. Vai dizer: a cada 7 anos farás remissão. Eis o que significa esta remissão. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo, remitirá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo nem seu irmão, porque terá sido proclamada remissão em honra de Yahvé. Poderás explorar o estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado ao teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque Yahvé vai abençoar-te na terra que Yahvé teu Deus te dará, para que a possuas como herança, com a condição de que obedeças de fato à voz de Yahvé teu Deus, cuidando de pôr em prática todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Quando Yahvé teu Deus te houver abençoado, conforme disse, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado, dominarás muitas nações, mas nunca serás dominado. Eu queria sim, antes da gente tentar entender essa questão do que é o ano sabático, exatamente nesse detalhamento que ele traz, eu queria contextualizar para aqueles que estão um pouquinho perdidos. Posso pedir para vocês? Pode ser, Padre Carlos? Então, o livro do Deuteronômio, ele faz uma releitura, né, de toda a parte legislativa de Moisés e vai colocando, então, de maneira diferenciada. Eu digo, é bom até a gente falar isso primeiro, quem sabe? Nós estamos estudando o Pentateuco, já passamos pelo Êxodo, pelo Levítico, por Números, né? E são todos livros que trazem bastante coisa de legislação atribuída a Moisés sempre, né? Antes de entrar na Terra Prometida. Embora a gente saiba, né, que muita coisa que estão nesses livros são depois, bastante depois do exílio, inclusive, mas se faz uma revisão. E aqui a gente já tem essa legislação, inclusive também a do ano jubilar, que não aparece aqui por enquanto. Então, a cada 7 anos havia essa remissão de dívidas e especialmente aplicada, vai aparecer um pouco depois ainda, especialmente aplicada àqueles israelitas, irmãos, né, não contempla aqui os estrangeiros, que haviam caído em situação de servidão devido a dívidas. Então, se aplica de modo especial a esses, mas não só. Aqui, então, o Deuteronômio, ele amplia esse benefício, né, da remissão das dívidas a cada 7 anos,
a qualquer dívida entre irmãos. Mas, assim, qualquer dívida entre aspas. Aquele que pediu emprestado não por negócio, mas por necessidade, deve ser perdoada a dívida que resta ainda depois de 7 anos. E aqui coloca bastante bem, não é, para nós, qual é a intenção? A intenção é manter, né, entre o povo, entre as tribos, entre os clãs, um equilíbrio social, basicamente é isso, né? Então aquele que por diversas circunstâncias, quais sejam, está numa situação de pobreza, pega um empréstimo, ele vai ter, então, remida essa sua dívida nessas condições, nessas situações de necessidade, não por outras situações, né? E sempre colocando, então, aqui não aparece porque o Deuteronômio, diferenciando dos outros livros, como comecei a dizer, ele é mais light, vamos dizer assim, na sua descrição, no seu espírito. Enquanto Levítico e Números, que são da presbiteral, da fonte sacerdotal. Ele é muito detalhista, né, nas cláusulas e como fazer as coisas, na descrição de tudo. O Deuteronômio ele é menos descritivo, menos detalhista, mas por outro lado, então, tem muito mais alma, digamos assim, né? Ele sempre coloca a legislação não como uma lei simplesmente, né, com os artigos, né, os detalhes, como eu falei, mas ele coloca muito mais o espírito que está por trás da lei, né? E como a gente falou desde a introdução desse livro, é por isso também que Jesus, né, e os evangelhos citam muito o livro do Deuteronômio mais do que os outros anteriores, né? Porque Jesus também, quando coloca, né, eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno cumprimento, ele vai lá no fundo, onde é o coração, o cerne, em vista, de modo muito especial, a fraternidade, a igualdade, né? Tanto que lembra bastante também exatamente dos pobres esse livro, mais do que os outros. Maíla, que bem no começo aqui, a cada 7 anos farás remissão. Para quem não é muito familiarizado com o linguajar religioso, teológico, né? Essa remissão nós vamos lembrar, né? Pela remissão dos pecados, pela salvação dos pecados, né? Então, a cada 7 anos farás salvação, farás perdão, farás indulto. Isso passa... Ainda existe hoje ou isso aí ficou meio que perdido? Como que é? Então, essa palavra remissão que é a mesma coisa de perdão. Então, Deus aqui, ele coloca Deus, através de Moisés, do povo, ele quer mostrar para nós que nada deve ser mais importante do que a pessoa. Nem dinheiro, nem os bens, nem mesmo o estado dela de vida de ser uma serva, de ter ido para esse estado de escravidão por conta de uma situação. Então, aquele que é o senhor dela por um período de 6 anos, nunca pode se esquecer que acima dele tem o grande Senhor que é Deus. E para Deus, todos nós somos irmãos. Esse deve ser o espírito que deve sempre mover e estar inculcado, lembra da palavra inculcar na nossa vida, esse espírito de fraternidade. E é interessante que várias vezes aqui no Deuteronômio, a frase-chave é: lembreis quando vocês foram escravos lá no Egito e Deus, Javé, os tirou de lá. Ou seja, se Deus foi capaz de nos tirar da escravidão, nos dar aí o processo de liberdade, não esqueça que agora aqueles que vieram até você estão sob sua guarda como escravos. Essa escravidão deve ser temporária. Para o judeu, não pode existir uma escravidão perpétua. Você me deve, vai viver o resto da vida sob o meu jugo. Não. Então, aqui, é essa caridade que deve sempre ser uma ordem na nossa vida, lembrando de tudo de Deus, que Deus fez a nós. Agora, claro, a gente foi se perdendo nessa obediência a Deus. Perceba que teve uma parte que ele diz assim:
Isso, porém, com a condição de que você obedeça de fato a Javé, seu Deus, colocando em prática todos os mandamentos. Ou seja, por que nós não praticamos mais isso? Porque deixamos de obedecer a Deus e lembrar dessa condição de fraternidade. E que todos nós somos escravos pelo pecado de Deus. Sim, somos escravos pelo pecado. Somos escravos de Deus pelo pecado, não pelo pecado de Deus. É. Porque ele é Senhor, basicamente, Isso, não só é. pelo pecado, né? Isso, Ele é o nosso Senhor, nós somos subjugados a Ele pela nossa condição, e o próprio Deus, aí Jesus, se faz escravo para nos tornar livres. Então a gente já tem todo um outro espírito de Cristo que ainda nos animaria mais ainda a fazer isso. Mas por que a gente não faz, que foi a sua pergunta? Porque esquecemos de tudo isso. Ou seja, não obedecemos a Deus, não nos sentimos ligados a Jesus, conformizados a Ele, nessa condição de nos esvaziar, de olhar para o outro, de olhar para aquele que precisa. Perceba que o texto, muita gente usa isso daqui porque a gente tenta deturpar as coisas de Deus, a palavra principalmente. Então é um calote? Não era calote que se dava. As dívidas, você pagou, você ficou 6 anos ali para aquela pessoa trabalhando. E se a minha dívida fosse maior do que esse tempo que eu trabalhei, entra a caridade do outro, de dizer não. Se eu te emprestei, se você está nessa condição em relação a mim, significa que eu tenho mais do que você. Eu não precisaria de tudo isso. Então, é a caridade acima de tudo. Então, simplesmente nós fomos nos perdendo nesse sistema que não é mais a pessoa, como eu disse, que é mais importante. É o dinheiro, é o capital, é o lucro. Se você me deve, tem que pagar até a última consequência. E o coração endurecido também. Exploração, cada vez né? mais, é a exploração. Não é o dinheiro, os bens, como uma forma de uso, de necessidade, mas de ganho, de lucro, de exploração, inclusive do que é mais pobre. E você vê, eu percebo aqui, Padre Carlos e Maíla, que nós nos distanciamos da palavra. A palavra de Deus ficou algo perdido no deserto. Sim. Enquanto aquele povo vivia da palavra, hoje nós estamos dizendo, pouco importa a tua palavra. Então nós esquecemos até a condição de filhos, Sim. devedores a Deus, Sim. pela vida e pela salvação de seu filho, né? Exatamente. Exato. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que muita gente não compreende nesse ângulo de vista que estamos aqui recordando, que se chama doutrina social da igreja, que sempre tenta trazer de novo esse espírito de fraternidade, de caridade e de maior equilíbrio, não deixar que continue ou se agrave, como acontece, os desequilíbrios entre os mais pobres e os mais ricos, e isso não envolvendo, vamos dizer assim, hoje é um mundo globalizado, né? Envolvendo inclusive os países. Agora, é interessante, a quase mais recente encíclica do do Papa Francisco é Fratelli Tutti, né, que vai recordar todos esses aspectos aqui mais uma vez, né, dentro do nosso mundo de hoje. Agora é interessante aqui, né, que a gente, como a Maíla falou, Jesus veio trazer ainda mais para nós, né? O livro do Deuteronômio, outra coisa que a gente deve recordar, a sua formação passa por vários séculos também, as suas raízes, depois, né, todo o processo que vai passando o povo de Deus e assim por diante. Então a gente vê que existe também no livro algumas coisas que parecem meio contraditórias, né? Aqui o versículo 3, né, nos diz assim, essa remissão das dívidas é para os irmãos, ou seja, para os outros israelitas. Poderás pressionar o estrangeiro. E aqui explorar na minha Bíblia. Explorar, aqui está pressionar, Chega entende? a chocar. Chega a chocar, não é verdade? É. Então a gente vê que, mas ao mesmo tempo, e muitas vezes, né, que está falando a respeito dos dízimos, o que veio aqui atrás, inclusive no capítulo 14, né, também fala, olha, lembra do estrangeiro, né, da viúva, do órfão e do estrangeiro no seu meio. Então ele apresenta o livro algumas contradições às vezes por causa de devidas épocas diferentes que aqui se juntaram, né?
Agora, o próximo trecho é muito bonito, né? Ah, bom, antes disso, veja bem a motivação. Se nós soubermos ser mais fraternos, mais igualitários, mais caridosos, toda a nação prospera, não é? E essa questão da desigualdade que estamos falando aqui, que é muito característica do capitalismo atual, né? É o quê? Ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. A gente entra numa situação que a gente vive no dia a dia, que tem que cercar a casa, botar cerca. Claro, né? E muitas vezes, então, o capital ele se acumula nas mãos das grandes empresas ou grandes empresários e o resto da população fica meio que amíngua. Como é que uma nação vai para frente nesse sentido? Então, a gente vai ter o quê? Muitas vezes, né? Uma renda per capita que parece muito boa, mas muito mal distribuída. Então, o país não progride verdadeiramente porque a gente convive com riqueza e miséria, não é isso, né? Enquanto que a gente ter um equilíbrio maior, todo o povo prospera e isso vai fazer a nação prosperar ainda mais. Caberia aos mandatários, no caso, ter essa percepção de igualdade, né? Porque quando os poderosos, os ricos, que já dominaram, não têm essa percepção, eles se cercam daquilo que eles possuíram, né? Aí, então, a gente, de repente, entre o povo, tentar trazer essa igualdade, não tem como. Então, aquele, né, a quem colocamos acima é que deve ter esta visão de igualdade, de caridade, de promover, né? Porque o que acontece são situações como Cuba, como Venezuela, aqui do nosso lado, que a gente fica criticando, que entrou o comunismo. Mas veja como é que era a situação essa diferença entre ricos e pobres. Chega um momento que, se não se faz por bons caminhos, muitas vezes vai se fazer por um mau caminho. Que é uma imposição, né? Vamos dizer assim. Na verdade, é complicada essa ideologia. Mas o certo seria elevar o que está pobre a um nível mais alto e não achatar o que está rico para o nível de todos, porque aí você acaba também trazendo cismas, complicações. Mas ao contrário, né? Quando não se faz o de cima para baixo na caridade, como você estava dizendo, é que vai haver sublevação das massas em algum momento, entende? Daí que eu falei, é um mau caminho, porque daí se impõe a força e cria um outro desequilíbrio. Um outro problema, que é a miséria para todos, né? Às vezes Mas vamos seguindo, próximo versículo, versículo 7. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com o teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele chamaria Yahvé contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a este gesto, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Que é o que a gente estava discutindo. Exato, né? Uma complementação. Lembra Jesus dizendo essa frase? Jesus diz isso para os discípulos. Pobres sempre tereis em vosso meio. Exatamente. E por que terá sempre pobres? Porque perdemos esse espírito da caridade, da fraternidade, de olhar para o outro. Se há alguns foi privilegiado os bens, e a riqueza em si não é o problema, o ter as coisas, mas é como você utiliza isso para você em favor também do outro. Então, não é uma visão egoísta. Então, o que Jesus diz para eles lá? Olha, vai ter sempre pobres no meio de vocês. Jesus não está incentivando a ser pobre e a pobreza. Mas é dizer assim, tereis sempre pobres no meio de vós. Por quê? Porque vocês estão duros de coração.
Exatamente. Não olham e não são capazes de ir além disso. Por isso que ele fala assim, ó, não endureça o seu coração, não feche a mão para aquele que está necessitado. Empreste o que está faltando a ele. Porque se você está emprestando, é porque você tem para você Para ele. e para ele. Então, a boa medida para nós percebermos como vai a caridade num país é você avaliar a quantidade de pobres. Se a quantidade de pobres aumentou, é sinal de que a caridade desapareceu. Sim. Quando você vê que a quantidade de pobres está diminuindo, porque o governo é próspero, o governo incentiva, o governo cuida e zela, é sinal de que você está estimulando também aquele que mais tem a dividir com o outro. E eu acredito que também passe para uma outra questão. Olhar para nós. Eu acho que todas as vezes que a gente olha para nós, a gente traz a problemática para o que eu tenho que fazer. Exatamente. O discurso é bonito, olhar para o governo, o que o governo está fazendo. E eu faço o quê? As duas coisas se complementam, né? Então tem que olhar esse outro lado. Então, Deus nos manda, aqui ele não falou para governo nenhum. Ele está falando para o povo. Você que pode ajudar o teu irmão. Tu. É você. Ah, vou esperar a estrutura fazer. Não, você, o que você está fazendo. O que eu estou fazendo. me faz lembrar um discípulo que chegou para Jesus e disse assim, Senhor, diga-me onde irás, que eu te seguirei. E ele disse, o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça, né? Não tem onde estar. Então, Jesus foi aquele que pregou o amor e a igualdade, mas ele agiu como pobre, ele viveu como pobre. Exato, ele não Morreu acumulava para si. Morreu magro, vamos dizer assim. O duro são aqueles que incentivam, falam mal da riqueza, mas estão mais ricos do que todos os outros. E cada vez mais gordos. Então, isso aí é que é um contraste que a gente tem que tomar cuidado. Será que ele está olhando para ele? Será que ele está se cuidando, como você colocou? Essa percepção de eu fazer uma avaliação minha... Para mim. né? Porque onde cada um olha para si e vai se modificando à luz do que Deus quer para nós, se transformaria tudo. E veja bem, né? Quando existem as eleições e quando entra um governo que busca um pouco mais equilíbrio, a gente também critica muitas vezes. A gente não entende essa questão que nós estamos colocando aqui, como, por que está dando para os pobres? É claro que a gente tem que ter sempre uma contrapartida, né? Não deve ser a coisa só dada daí e acabou, né? Tanto que aqui tinha, como a Maíla falou, tinha a servidão, se fosse o caso, como uma forma de, pelo menos em parte, né? Pagar aquilo que recebeu. Mas, por outro lado, a gente tem que prestar atenção, porque quando existe um governo que a gente chama de comunista, socialista, muitas vezes não é comunismo e socialismo, muitas vezes é buscar uma melhor distribuição de renda. Então, prestar bem atenção para a gente ter um discernimento a respeito disso, né? Ok, vamos então fazer o seguinte, gente. Vamos só lembrar também, gente, Atos 4:34, você anota aí, que é o retrato da primeira comunidade cristã, onde cada um não considerava próprio que é seu, mas vendia, colocava aos pés dos apóstolos para serem acudidos os necessitados. É aquilo. Vamos resumir, então. Se eu comprei uma roupa nova, eu posso muito bem me desfazer da que está em casa, né? Distribuir para quem não tem. Quer dizer, o problema não está em eu estar cada vez melhor, está em você pegar o que te sobra e distribuir. Exatamente. Né? Essa é uma política bem equilibrada. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos. Voltamos, estamos aqui numa discussão assim, muito legal, porque a gente tem que ter muita parcimônia, para a gente não cair nos idealismos nem nas paixões, mas vamos em frente. Estamos no versículo 12, que vamos iniciar agora sobre o escravo, do capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Aqui vai dizer, quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido a ti, ele te servirá por 6 anos. No 7º ano, tu o deixarás ir em liberdade. Mas, quando o deixares ir em liberdade, não o despeças de mãos vazias. Carrega-lhe o ombro com presentes do produto do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar.
Dar-lhe-ás conforme a bênção que Yahvé teu Deus te houver concedido. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé teu Deus te resgatou. É por isso que eu te dou hoje esta ordem. Mas se ele te diz, não quero deixar-te, se ele te ama, a ti e a tua casa, e está bem contigo, tomarás então uma sovela e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para sempre. O mesmo fará com a tua serva. Que não te pareça difícil deixá-lo ir em liberdade. Ele te serviu durante 6 anos pela metade do salário de um diarista. E Yahvé teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Essas normas são muito interessantes, porque aqui ensina o que a gente não vê mais hoje. Eu tenho visto, claro, que a gente vê casos exemplares, mas de um modo geral, uma grande maioria, a gente vê como que uma necessidade de tomar posse de tudo e de todos. Você é meu, porque o meu dinheiro te compra. E acaba isso aí ferindo a dignidade da pessoa, né, Sim. Maíla? Aqui ele retoma essa questão da escravidão, que a gente já começou a dizer que deveria ser diferente pela remissão, pelo ano sabático. E aqui ele reforça quando diz assim, quando um de seus irmãos hebreu ou hebreia, ou seja, às vezes eram dados em pagamento de uma dívida à própria família, né? Não só a pessoa em si, mas tamanha era a dívida que não só ele, mas a própria família. E quando ele diz assim, uma vez ele tendo pagado tudo o que lhe devia, ou seja, é justo que se pague o que pediu em empréstimo, não é para dar calote. Então, você pediu, o outro emprestou, sua obrigação é pagar. Não conseguiu pagar, por quê? Por que não conseguiu pagar? Várias coisas poderiam ter acontecido a essa pessoa. Lembra que a gente vive aqui num ambiente, eles já viviam nesse ambiente agrícola. Então, imagina, anos e anos com uma quebra de produção. Não deu para pagar. A pessoa foi rolando essa dívida, a ponto dele chegar e ter que se colocar agora como próprio objeto do pagamento. E aí ele já pagou, viveu com você 6 anos, trabalhando, às vezes a própria família também. Pagou isso ou não pagou? Entra a tua caridade. Caridade de remir essa dívida restante e, mais importante, deixar a ele até mesmo a liberdade de querer permanecer trabalhando para você. Porque às vezes a pessoa se restabeleceu ali, Sim. naquela condição. Você pode acolhê-la, né? Então aí ele fala, é por isso que eu lhe dou essa ordem, você pode permitir que ela continue na tua casa. Se ele quiser. Se ele quiser. Mas e se ele quiser? Não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou embora, eu vou fazer minha vida. Sua caridade não acabou. Agora ele vai começar uma vida nova. Você tem que ajudar. Você ajuda, dá um pouquinho para ele começar. Seria um tipo de participação nos lucros que ele coloca aqui. Ele te serviu todos esses anos, né? Também teria direito, entre aspas, a receber um pouco do que produziu para você. É como se fosse uma indenização por esse tempo. Ajude a ele vai sair da sua casa e ele vai começar a trabalhar, viver uma vida como? Se ele viveu 6 anos ali apenas. Ajude ele um pouco. É um reconhecimento. Reconhece, mostra a tua caridade, o teu amor a Deus, que te deu tudo. E até a tua alegria em ver a liberdade daquele outro que começa uma nova vida. Tem que ser alegre e feliz por isso também. Como a Maíla está falando, dar condições ele reiniciar de maneira que não corra o risco grande de voltar à servidão logo em seguida. É verdade. Né? De ver se ele consegue ir pra frente, deslanchar por conta própria com o início. Né? Você imagina se nós não tivéssemos perdido esse espírito de ajudar o outro. Por isso que tem outra passagem, não lembro aqui agora de cabeça, mas se não me engano é no Levítico, não sei, que diz, não cobre juro do outro.
Ou seja, se você tem o dinheiro para você emprestar, você tem aquele dinheiro, você não está usando, não vai te fazer falta. Você emprestou ao outro, você não vai cobrar juros por isso. Se ele, depois que ele usou o teu dinheiro, fez uso dele, resolveu a questão que ele tinha, ele te devolve por reconhecimento, ele diz, olha, eu te pagarei um pouco mais, porque eu já resolvi a minha vida. Tudo Diferente. bem, mas eu cobrar a mais, eu te empresto 10 e te cobro 25. Eu estou ganhando da tua miséria. Eu estou ganhando em cima da tua condição. Sou exploradora. E ele diz, isso Deus abomina. São os nossos cartões de crédito, né? 400% ao ano de juros. Imagina o que é isso. Isso não é emprestar. Isso é você viver às custas da necessidade do outro. E tem gente particular que vive disso. Sim. Muito, que cobra muito mais do que os bancos cobram. Né? Então, e se fala cristão, não age vive como disso, exatamente. cristão. Então, aqui... Você não paga dessa cacetada Sim. e olha lá. E eu já vi, Maíla, um comentário assim. Eu já vi um comentário assim. Você está falando de quem tomou emprestado e que devolveu. Sim. A maioria toma emprestado e não devolve. Então, o que está errado. Aí, o que está mais errado ainda. Então, eu já até ouvi. É melhor dizer não, porque você não perde o dinheiro, mas fica com o amigo. Porque quando você empresta, você perde o dinheiro e perde o amigo. Tem uma Porque ele não vai passagem devolver. também bíblica, se não me engano, tudo isso está lá em Levítico, que ele diz isso. Isso. Se essa pessoa que te pede emprestado, você vê que acha, imagina que ela não vai te pagar, não terá condições de devolver, dê. Ou dê a ela, ou diga não, porque você perderá o dinheiro e o amigo. Então, essa é a sabedoria. Só que o outro que pede emprestado tem obrigação de devolver, porque aquele dinheiro não é dele, é do outro que te ajudou nessa situação. E que confiou em você. Sim, te ajudou, te estendeu a mão quando você necessitou. Então, aqui, ó, Deus, ele faz a gente recordar dos princípios básicos de fraternidade, de honestidade, de moralidade, do ser justo, do ser caridoso, generoso. Posso emprestar. Depois que ele resolveu a vida, posso fazer um pouco mais para ele não voltar a essa condição que ele se embrenhou como escravo. Ou seja, onde foi que a gente se perdeu? É o que tem que ficar na nossa cabeça. O que tem de interessante em relação em Êxodo, né, nós já encontramos essas legislações, mas lá em Êxodo você não encontra que a serva tem direitos, o servo e aqui inclui as mulheres também, como você colocou, né, que muitas vezes também direito a ser ressarcida, assim que o senhor fala? A ter a liberdade de volta. Sim. Tá. As duas coisas. No caso seria só o homem. Lá no Êxodo aparece só o masculino, não aparece o feminino. Aqui ele explicita servo e serva. É verdade. Irmão, irmã. Ele fala sobre a questão da servidão ligada lá no Êxodo somente ao homem mesmo. E essa liberalidade, né, de dar alguma coisa a mais para a pessoa recomeçar a vida também não está em Êxodo, só está aqui. Muito bem, vamos então ao 19, que vai tratar dos primogênitos. Todo primogênito macho que nascer das tuas vacas ou ovelhas, tu o consagrarás a Yahvé teu Deus. Não trabalharás com o primogênito das tuas vacas, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Tu o comerás cada ano diante de Yahvé teu Deus, tu e a tua casa, no lugar que Yahvé houver escolhido. Se ele tiver algum defeito, se for manco ou cego, ou tiver algum outro defeito grave, não o sacrificarás a Yahvé teu Deus. Poderá comê-lo em tua cidade, o puro junto com o impuro, como a gazela ou o cervo. Não comerás, porém, o seu sangue. Derrama-o por terra como água. Aqui já é aquela... É impossível ler esse texto e não me lembrar de Caim e Abel, né? Exato, Né? fala do sangue. A questão do sangue, o cuidado que Abel tinha para com seu rebanho, né?
que ele sempre separava os mais bonitos, com certeza, naquele tempo não tinha escritura, ele com certeza não tinha esse cuidado de separar o primogênito, mas com certeza ele escolhia sempre o mais bonito do seu rebanho para oferecer a Deus, né? Interessante. Para Deus é o melhor. A ideia é essa, para Deus sempre o melhor. E a primícia, o primeiro, né? É isso que eu estou falando. A primícia não é o que sobra, é o que vem primeiro. O que vem primeiro e o que é melhor. Mas então, Maíla e Padre Carlos, aí está registrado uma lei que nasce no coração do homem, pelo que a gente vê com Abel. Porque é natureza do ser humano, que nasceu da natureza de Deus, que é da natureza de Deus, querer reconhecer esse tributo a Ele, daquilo que lhe vem nas mãos. Então, poxa, eu ganhei aqui um monte de pedra preciosa, nossa, essa aqui está linda. Eu vou esconder essa aqui melhor para mim. Não, essa daqui deveria ser, essa eu vou oferecer ao Senhor, porque se eu ganhei tudo isso, isso aqui é melhor, eu digo, isso. Mas isso é fruto da natureza desse coração reconhecido e bom. Então eu penso que essas coisas ao longo do tempo foram sendo perdidas, ou por herança genética, que também se deforma ao longo dos anos, ou por falta de formação mesmo religiosa. O caráter de pensar no que é melhor para Deus, porque me deu tudo. Então é um reconhecimento. E as influências que eles foram tendo, né, de povos que não tinham isso. O nosso coração em si deturpado pelo pecado. Sofre foi tirando também essas raízes ruins, foram ficando ali. Então, por que eu vou dar o melhor para ele, se eu posso ficar com o melhor? E Deus, por que Deus precisa do melhor? Quem precisa do melhor sou eu. Ou seja, a gente foi deixando que essa erva daninha do egoísmo tomasse conta fosse do que é tomando bom. conta do que é o nosso interior. Quando vimos lá a história de Caim e Abel, é para mostrar exatamente o quanto a gente já teve esse coração como ele perdeu-se, perdido, né? Exatamente. Não oferece mais o que é melhor para Deus, não retribui a Deus o tudo que ele deu. E isso mostra bem a história de Caim e Abel. E isso também mostra, Padre Carlos, a questão das guerras que a gente vê cada vez se sucedendo mais, porque os corações estão muito endurecidos. O coração bom você não acha com facilidade mais. Vamos dizer assim, eu sou um pouco prudente no sentido de dizer que a gente recebe mais notícias das coisas ruins do que das coisas boas, né? Eu não vejo que o mundo seja tão perdido quanto as notícias que nos chegam, embora seja verdade. Mais, né? Que bom que o senhor é esperançoso. Eu diria que eu tento ser realista, não ser pessimista. Não sou otimista também não, né? Mas tentando ser realista, porque a gente sabe, né? Não aparece na televisão, mas tem muita gente fazendo coisa boa, né? E tem gente que não mostra porque não quer mostrar o que é bom, também, né? Porque o Jesus mesmo nos ensina, quando você vai dar uma esmola, não sabe a sua mão esquerda o que fez a direita, também tem essa questão, né? Então, eu não sou tão pessimista, mas sou realista. Eu nesse sentido, um pouco pessimista em relação ao que você falou da natureza humana. Eu acho que a natureza humana não é por si mesma altruísta, como Rousseau falava, etc. e tal. Eu acho que tem uma educação que a gente recebe, né, para também reconhecer no outro um ser humano sempre, né? Sim. O que nos falta, então. Então, eu não vejo que a natureza humana seja boa, que vai ser automaticamente vai ser bonzinho, e, e talvez que também não seja tão automaticamente mal. Mas o ambiente vai criando muita coisa em nós, né? Então, a gente tem que saber, eu diria, educar, né? Tanto na fé quanto na humanidade. Coisas que nós falamos, a gente sabe muito bem, dentro de casa, né? As crianças estão lá antenadíssimas, gente. Né? Então, cada vez que a gente, diante do estrangeiro, diante de uma outra categoria de pessoa, diante daquilo que a gente julga pecador, a gente fala, que não presta, tem que ir para o diabo, tem que ir para o inferno. Quer dizer, a criança está aprendendo isso. E não é por aí, né, a educação que Jesus nos pede.
ama o teu inimigo. E amar o inimigo supõe até as palavras que a gente usa Sim. em relação ao outro. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Tudo que seja ódio, expressão de ódio, mesmo que eu não realize, mas verbalizei, está passando no ambiente, né? Familiar e escolar, principalmente Escolar, agora, pois né? é. Então, mas aqui, olha, ainda quero explorar um pouquinho mais essa questão do primogênito. Sempre que eu vejo a palavra primogênito, impossível não me lembrar da praga que dizimou os primogênitos no Egito. Então, eu vejo assim, primogênito aqui, como Deus pede que seja oferecido como sua premissa, sua delícia, aquilo que Ele mais lhe agrada, Ele manda nas pragas exatamente numa delas destruir, matar, aniquilar o que era mais precioso para aquelas vidas ali, o primogênito, né? Exato. E eu faço o contraponto de que, embora Yahvé, naquela época, tenha precisado usar desse recurso para fazer o faraó perceber o seu grande erro, Deus lá na frente, o mesmo Yahvé, vai pegar o seu primogênito e oferecer. Sim. Em holocausto, quer dizer, ele, em vez de ele perder o seu primogênito por uma praga, que foi o que aconteceu no Egito, ele oferece o seu primogênito como um beneplácito, como a primícia, as delícias de Deus para salvar a humanidade. Então a gente vê que parece-me que esses primeiros frutos, ou da geração, ou os frutos que você produz no campo, ou o fruto que você produz em casa de seus trabalhos, ou seus primeiros sentimentos, seus primeiros pensamentos deveriam ser dirigidos sempre a Deus, nesse sentido. Sim. É uma prática que a gente deve ter nesse sentido do melhor para Deus, né? E muitas vezes ali no livro do Êxodo, quando vê ali a 10ª praga, o 10º prodígio, Deus atingindo a esses primogênitos em todos os níveis, desde o primogênito do animal até o do filho do faraó, faz a gente se chocar e perceber, olha como foi necessário chegar até aqui. É a correção de Deus de maneira drástica mesmo, para a gente quebrar essa estrutura que ali era uma estrutura de morte, ainda que tivesse que ser a morte desses primogênitos. Mas Deus mesmo mostra, olha, através da morte do meu primogênito, eu dou a vocês a vida, uma vida eterna. Então a gente tem que ligar o Êxodo com Jesus, mostrando que é o mesmo Deus. Não é um Deus lá do Egito e é um Deus agora. É o mesmo Deus que lá também cuidava. Tanto é que precisou chegar nesse ponto para libertar o povo de Israel e tirá-lo ali como um Deus com a mão forte, tirando aquele povo. Né? Mas aqui fala, inclusive ele diz, né, quando ele diz, se o primogênito tiver defeito, for manco, cego, não é digno. Não é digno, exatamente, não vai sacrificar para Deus. Não é digno de Deus. Até porque o próprio Deus oferecerá o que é melhor para nós. O seu filho, sem defeito. E que mesmo puro, assim derrama seu sangue no altar do monte. Isso, da cruz. Da cruz. Ele, o próprio Deus, não ofereceu qualquer coisa para nos salvar. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor, o seu próprio filho, único, unigênito, primeiro e único. E ele, como vítima dócil, aceita isso aí, que ele poderia muito bem ser aquele também primogênito, né? Eu não quero. Mas você faz seus planos, eu faço os meus. E ele, o próprio Jesus, ele é vítima e vítima obediente por nós. Apesar de ser o mesmo Deus, são dois momentos diferentes de compreensão de Deus, da nossa parte. Porque Jesus ele vem fazer uma revelação, né, muito mais profunda de quem é Deus, que é Pai, né? Então, é sempre, Antigo e Novo Testamento, são palavras de Deus, são história da salvação, mas a gente vê exatamente que com Jesus a realidade de Deus é mostrada de outra forma para que a gente possa assimilar essa nova forma de conhecer a Deus e de levar a nossa vida.
eu costumo dizer assim, que o Antigo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento é o mesmo Pai, é o mesmo Deus. Só que quando a gente é criança, menor, a gente tem a necessidade desse pai forte, desse pai que domina, que exige, que impõe regras, que educa, que limita, que nos defende. É essa figura de Deus do Antigo Testamento. Agora que já temos esse pai, que sabemos do seu amor, sabemos da minha ligação com ele. E que essa criança cresceu. Eu posso sentir esse amor, essa visão desse pai misericórdia, que é capaz até de me olhar e ver assim, puxa vida, você errou, mas eu estou aqui com você. É a figura de Deus Pai que Jesus vem nos trazer. É o mesmo Pai, de lá e aqui. Mas agora, não foi Deus quem mudou. Fui eu que sou filha, que cresci e hoje enxergo esse pai. Isso, amadureci e vejo, e hoje vejo esse amor, que esse pai que lá me defendia, me protegia, me corrigia, me dava limites, me amava. Como esse pai hoje que me dá a mão, me estende, porque hoje eu sou capaz de fazer coisas pela minha própria vontade, é o mesmo pai amoroso. Deus é assim. Bonita visão. A gente não pode ficar criança a vida inteira, né? Não, a gente cresce. Então, quem mudou foi o meu olhar para o meu pai. A experiência de Deus. E Deus também faz isso com o povo. Por isso que Deus, esses dias celebramos a liturgia e falava lá, né, da videira de Isaías, e dizia, o que mais eu podia ter feito para você? Cuidei de você, pus limites, protegi. E o que você me fez? Você me devolveu o quê? Uvas doces ou amargas? Assim é Deus que olha para nós. Então, esses capítulos aqui que a gente acabou de fazer hoje, tem que fazer a gente pensar. Deus é o mesmo, Deus que quer nos tornar irmãos, amigos, filhos, mas eu preciso dar essa resposta. Mas que coisa boa, que maravilha poder saborear. Vocês também gostaram, né? Saborear esses frutos gostosos que a gente está vendo agora e que a gente deve oferecer sempre a Deus. Dizer e bendizer e agradecer, né, essa oportunidade dessa aula de hoje. Que eu tenho deu certeza, caldo esse capítulo. E um caldo maravilhoso. E caldo agradecer. Bom. Que bom, Senhor, que eu tive essa oportunidade de ver e compreender melhor, né, esses teus ensinamentos. Então, eu quero agradecer nossos mestres por esse encontro de hoje, essa formação. Agradecer a você, principalmente, que esteve conosco, dizer, não deixe, às vezes, uma reflexão dessa pode trazer assim, um resgate de uma pessoa a uma nova vida. Porque a gente nunca sabe quando a graça operante de Deus, a graça atuante de Deus vai agir. Que você seja canal dessa graça, né? Fique com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. E eu estava aqui.